A ansiedade e o pensamento acelerado também tem a ver com a sua alimentação. E se você tá comendo saudável, mas ainda à noite sente que tem um monte de coisa na sua cabeça, vamos falar sobre alguns fatores que talvez você ainda não saiba. Primeiro ponto é que você pode estar tendo um baixo consumo de sal durante o seu dia. Quando a gente fala do sal, é claro que o consumo alto tem um prejuízo na sua pressão, na sua saúde cardiovascular, mas também a quantidade adequada de sódio é essencial para o controle do seu cortisol. Uma vez que, quando você não tem uma boa ingestão de sódio, dentro do recomendado, é claro, você faz com que você não consiga regular o seu cortisol e a sua adrenalina. E aí, quando você não consegue esse controle, dietas muito restritas nessa quantidade de sal e de sódio pode piorar a sua ansiedade, a sua taquicardia e também a dificuldade para relaxar à noite. E aqui não é todo tipo de sal, tá? Então, quando a gente pensa na melhor opção do sal, vai ser o sal integral. Uma vez que esse sal ele vai ter mais nutrientes do que o sal refinado e também ele vai conseguir você com um maior controle na administração. Uma vez que, como ele não vai ser tão fininho, você vai precisar controlar melhor no seu consumo. E aí o sal ele pode ser tanto iodado ou não. Então depende de onde você tá. Porque quando a gente pensa no Brasil, o sal ele deve ser iodado segundo algumas legislações brasileiras. Já em outros países, o sal não é obrigatoriamente iodado. E quando a gente pensa no iodo, também é importante para a saúde da sua tireoide. Segundo ponto, você pode estar consumindo uma baixa quantidade de proteína todo o seu dia, é claro, mas principalmente no seu jantar. Quando você não tem um consumo proteico suficiente no jantar, a sua glicemia ela não fica estável durante a sua noite de sono. E quando ela não fica estável, você pode ter uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia, e aí você aumenta o seu cortisol e também tem os despertares noturnos, que é o sono fragmentado. E aí você vai acordar ali, principalmente entre 2 a 4 horas da manhã, com um monte de pensamento na sua cabeça. Terceiro ponto, o seu intestino ele pode estar lento devido à baixa ingestão de fibras. É claro que entra água e outros nutrientes, mas quando a gente está com uma constipação ou uma desbiose, você reduz a produção de serotonina indiretamente. E por esse fator, quanto menos serotonina você produzir, mais ansiedade e menos melatonina você vai ter. Além do fato que vai juntar com que seu intestino ele vai continuar trabalhando durante a noite. E aí você vai ter que usar essa energia também para o seu intestino. E aí o seu cérebro ele não vai priorizar tão bem uma noite de sono com qualidade. Assim como também o jejum pode ser um fator aqui. Isso pode ser um jejum prolongado sem acompanhamento e mal dividido. Por quê? Quando você tem um jejum que ele não está sendo equilibrado, não está sendo estratégico, pensado certo, você aumenta o seu cortisol. Aumentando o cortisol, você eleva a sua adrenalina e piora a sua ansiedade. Então, quando você tá ali na sua TPM, com muito estresse e não tá dormindo bem, cancela o jejum. Outro fator é a falta de carboidratos à noite. Já falei sobre isso em alguns vídeos, mas é sempre bom reforçar que o carboidrato à noite não é o seu vilão. Porém, você precisa manejar melhor. Então, ser um carboidrato mais natural, mais integral, com mais fibras, para você ter uma boa absorção durante a noite e fazer com que você reduza o cortisol, melhorar o seu sono REM, ou seja, o seu sono mais profundo, o seu sono onde tem os sonhos também, e facilitar o triptofano que vai para o seu cérebro para virar melatonina no futuro. Então, sem carboidratos, você não tem um bom uso do seu triptofano. E pensando também que quanto mais restrição, mais a sua mente pode ficar acelerada. E aí, outros dois pontos que são sempre interligados um no outro. Primeiro é a sua mastigação. Então, quando você come muito rápido, o seu corpo não entende tão bem o quanto você comeu. E o seu sistema nervoso ele vai estar sempre em alerta. Você não administra bem tudo aquilo que aconteceu. E a mastigação inadequada vai piorar a sua digestão, vai aumentar o seu estresse e também aumentar a sua distensão abdominal. E aí muitas vezes você faz o seu jantar tarde, não mastiga muito bem ou faz o jantar assistindo alguma coisa e aí você não presta atenção no que você está comendo
e aí você vai ter essa distensão à noite. Tendo essa distensão, seu intestino vai continuar trabalhando e aí você não dorme. E pensando então nesse jantar tarde, muito tem a ver com o horário das suas refeições. Quanto mais tarde você janta, pior vai ser para sua digestão, porque seu corpo ele vai focar em fazer sua digestão no momento aonde ele teria que estar descansando. E aí, ao invés de você descansar por completo, você vai continuar trabalhando. Então, o ideal é sempre jantar de 2 a 3 horas antes de você dormir. Não precisa cortar o jantar, mas precisa saber o horário que você está fazendo. A ansiedade noturna, então, não é sempre emocional. Muitas vezes é um sinal do seu corpo tentando recompensar todos os equilíbrios alimentares que você teve no dia. Então também entra o ponto de que quanto mais restrição você fizer de uma forma que vai se acumulando, uma forma crônica, mais o seu corpo vai querer te mandar esses sinais e vai ser durante a noite. E aí você não vai dormir e vai acabar atrapalhando todo o seu equilíbrio também. Então, se esse conteúdo trouxe mais clareza para você, deixa o seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!